Aqui eu quero aproveitar só o Sakamoto, que daqui a pouquinho tem que se despedir da gente um pouquinho antes hoje, mas tem uma informação aqui trazida pela Daniela Lima, falando sobre os ministros que criticam a decisão de André Mendonça sobre a CPMI e o plenário pode reverter. Falamos um pouquinho sobre esse assunto ontem aqui, do julgamento, né, da prorrogação da CPMI do INSS. E ministros do Supremo Tribunal Federal criticaram a decisão do colega André Mendonça de determinar numa canetada a prorrogação da comissão parlamentar mista que investiga as fraudes do INSS. A avaliação feita por ao menos 3 integrantes da corte é que Mendonça, de fato, usurpou atribuição exclusiva do presidente do Congresso Nacional com base em um precedente frágil e que não se aplicaria no caso. Bom, o Supremo tem tradição em reconhecer a instalação de CPIs como instrumentos, né? E aí tem essa decisão, né, do Fachin, marcada para amanhã. Amanhã tem o julgamento do Fachin. Quer dizer, isso pode interferir, Sakamoto? Pode, a decisão do André Mendonça pode ser revista. Inclusive, já teria voto, pelo menos pau a pau, e no caso do desempate, se houver empate, porque está com 11 membros o Supremo, né, devido ao fato de a vaga não ter sido do ministro Barroso não ter sido preenchida ainda, esqueci o nome do AGU, caiu a cabeça. O Gonê. Não, AGU. Da AGU, do Messias, obrigado, Josias. O Messias foi indicado pelo Lula, mas ainda não foi avaliado no Congresso Nacional. Mas o ponto, ou seja, a decisão pode ser revista, né? E os ministros do Supremo que são contrários à decisão monocrática do André Mendonça reclamam o seguinte, que falam, olha, existe precedente para a minoria no Congresso quando houver algum tipo de trava e amarra por parte da Sakamoto, assim, são coisas que acontecem. O microfone caiu, tá pendurado ali, ó. E ninguém mais tá te ouvindo. Pluga de novo, isso. Fala agora, vamos ver. Tá ouvindo agora? Você tá ouvindo? Sim ou não? Sim? Não? Não deu certo. Não deu aí, não deu. Vamos lá, ô Josias, quero te ouvir. Quer dizer, tem essa decisão do Fachin, vai para plenário. O plenário pode reverter a decisão? Pode reverter a decisão tomada individualmente por um ministro, né? E seria uma questão normal, Fabiola, não fosse a atmosfera intoxicada que o caso Master introduziu em Brasília, né? Temos aqui uma decisão de um individual, de um ministro. Ele pegou como parâmetro uma jurisprudência do Supremo que contempla o direito constitucional da minoria de instalar comissões parlamentares de inquérito. Inclusive, na CPI da Covid, essa jurisprudência foi invocada pelo então ministro Luiz Roberto Barroso para determinar, ordenou ao Senado, na época presidido pelo Rodrigo Pacheco, que instalasse a CPI da Covid, que teve os resultados que todos conhecemos, né? O que decidiu o André Mendonça, com base no mesmo parâmetro constitucional que assegura à minoria parlamentar o direito de investigar no parlamento casos que mereçam investigação, havia um requerimento para prorrogar a CPI, e esse requerimento tinha um número de assinaturas suficiente para justificar a prorrogação. Ele concedeu e determinou que em 48 horas a CPI fosse prorrogada pelo Davi Alcolumbre. Isso provocou enorme contrariedade no Alcolumbre, Fabíola, porque ele simplesmente não quer que a CPI continue ciscando em torno do caso Master, que o caso Master, o Davi Alcolumbre fica quietinho, recolhido, não comenta, mas ele está pendurado de ponta cabeça nesse escândalo do Master. Há conexões do Vorcaro, há papéis podres vendidos pelo Vorcaro para o Fundo de Previdência dos Servidores do Amapá, geridos pelos apadrinhados do Alcolumbre. Então ele não quer que se mexa nesse escândalo. E por isso ele está
acionando as suas conexões no Supremo Tribunal Federal, e a decisão pode, evidentemente, ser revista. Os ministros podem alegar, não, a regra, a jurisprudência do Supremo vale para instalar a CPI, mas não vale para prorrogar a CPI. Isso os ministros podem entender que essa é uma prerrogativa do presidente, no caso específico, do Senado, que é uma CPI mista, aliás, do Congresso. Sendo uma CPI mista com deputados e senadores, cabe ao presidente do Congresso, que também é o Alcolumbre, ele acumula as duas presidências do Senado e do Congresso, caberia a ele decidir. Então a decisão pode ser revista, Fabíola, a decisão do Mendonça pode ser revista. Agora, o que seria uma controvérsia jurídica normal, vira uma grande crise, porque está em jogo o escândalo do Master, que tem conexões em toda parte. Então não interessa nem ao Davi Alcolumbre, nem a certos ministros do Supremo que esse caso fique sendo explorado politicamente no âmbito do Congresso. Já há um inconveniente da Polícia Federal, que tem lá as investigações que precisam avançar e que estão agora no estágio da costura, da negociação de um acordo de delação com o Vorcaro. Então, interessa a muita gente em Brasília, Fabíola, silenciar as vozes do Congresso Nacional. E duas comissões estão fazendo lá um certo alarde em torno do escândalo do Master. Essa comissão, a CPI do INSS e a CPI do crime organizado. Se Brasília conseguir silenciar essas duas comissões, vai satisfazer o interesse de muita gente, Fabíola, inclusive do Davi Alcolumbre. Daí essa celeuma toda, que pode sim resultar na revisão da decisão do ministro André Mendonça no plenário do Supremo. E vai ser amanhã, né? A sessão está marcada, a decisão sobre isso está marcada para amanhã. Leonardo Sakamoto pede desculpas à nossa audiência, mas ele teve que sair. Ele teve que sair rapidinho porque ele foi conversar com uma fonte. Não me contou quem é, não adianta me impressionar, Josias. Mas era uma entrevista que ele tinha marcado agora e a gente não. E ele teve que sair, mas amanhã ele está de volta.